Olá a todos, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês com algumas informações. Há algum tempo atrás, alguns estudantes me procuraram com alguns questionamentos sobre, olha, eu não sei se eu faço bacharelado, se eu continuo fazendo licenciatura. Eles tinham dúvidas sobre o mercado de trabalho, estavam preocupados sobre como seria a inserção deles no mercado de trabalho, qual retorno eles teriam fazendo os cursos, seja licenciatura ou bacharelado. Na tentativa, então, de responder esses alunos com mais precisão, eu desenvolvi um estudo rápido, um estudo que eu considero simples, para que pudesse trazer a eles alguns dados, para que eles pudessem refletir um pouco melhor e optar por um curso ou outro. É lógico que eu já tenho uma experiência na área e eu tenho percebido que a área da licenciatura é uma área muito interessante para se trabalhar. Mas eu queria trazer alguns dados até para que eles pudessem analisar, e eu aproveito e socializo esses dados com vocês, para caso vocês tenham essa dúvida também, vocês possam analisar com mais cautela. Eu faço um estudo comparativo, então, entre três cursos, tá certo? A ideia é comparar esses três cursos para analisar o investimento inicial que se faz na formação e como o mercado de trabalho valoriza essas áreas, considerando que vocês vão ter um retorno financeiro de acordo com a área que você escolhe, tá certo? A ideia não é necessariamente desmerecer algum curso ou dizer que um curso é bom ou é ruim, até porque eu considero que o principal critério para a escolha de uma área profissional é a realização profissional. Então, vocês devem tentar perceber em qual área vocês vão se sentir realizados. O salário, simplesmente, a remuneração não deve ser o seu único critério de escolha. Então, vocês devem escolher uma área que vocês se sintam felizes. Isso é muito importante. Mas uma informação que eu tenho dado aos estudantes é que, além desse critério, vocês devem pensar também onde vocês estarão daqui a 10, 15 anos. O que os fará felizes daqui a 10, 15 anos, porque é lógico, vocês têm liberdade para fazer outros cursos, mas vocês já vão se preparar agora para se inserir no mercado de trabalho, e isso é uma decisão importante. Então, esse é um dado importante, quer dizer, onde é que esses estudantes vão estar daqui a 10, 15 anos, o que eles querem estar fazendo, se eles querem, qual qualidade de vida que eles querem ter. E esse é um dado, então, que vocês devem considerar na hora de escolher, tá certo? Então, eu faço um estudo comparativo entre três cursos, tá certo? Aqui do Claretiano, na realidade presencial, comparando esses três cursos, que é uma realidade de São Paulo, e que vocês podem, lógico, aplicar para outras instituições ou para outros estados, que eu creio que a sistemática deve ser muito próxima. Então, eu comparo aí, na verdade, três cursos que a gente tem uma entrada grande aqui no Claretiano. Então, nós temos a fisioterapia, que é um curso bastante procurado, né, por conta da qualidade que ele oferece em termos de formação, enfim. E o curso de Educação Física Bacharelado, que é um curso bastante procurado pela tradição que nós temos também, e o curso de Licenciatura em Educação Física também. Nós temos a mensalidade, então vamos calcular aí o gasto com formação inicial. Eu considerei as mensalidades desses três cursos, tá certo? Considerei as mensalidades desses três cursos, e eu multipliquei essas mensalidades pelo número de meses do ano e pelo número de anos que se gasta com a formação, que a gente leva para se formar nas três áreas distintas. Então, Educação Física Bacharelado, você leva 4 anos para se formar, você vai ter um gasto aproximado de mensalidade de R$ 26.400. Na fisioterapia, que você leva aproximadamente 5 anos para se formar, você tem um gasto de R$ 51.000 aproximados. E na licenciatura, você tem um gasto de tempo menor, você leva um tempo menor para se formar, e tem, lógico, um investimento, então, menor, em termos de mensalidade, aproximadamente R$ 19.700, ok? Eu coloquei também alguns gastos complementares, como, por exemplo, condução, que alguns estudantes gastam para chegar à instituição, alimentação, que eles precisam se alimentar, tempo de ingresso no mercado de trabalho, que é um dado que a gente conta, quer dizer, se a licenciatura gasta 3 anos para se formar, você entra no mercado de trabalho muito mais cedo que os outros cursos.
entre outros também, como xerox, aluguel, enfim. E eu coloquei um gasto médio por ano, com todos os cursos, de aproximadamente R$3.000, tá certo? Então, totalizando os gastos com o curso de Educação Física Bacharelado, eu calculei uma média de gasto de R$38.400 de investimento inicial no curso. A fisioterapia é um investimento inicial de R$66.000 e a Educação Física Licenciatura, o menor investimento de todos, um gasto de, em média, R$28.700, ok? É importante analisar esses dados, porque a gente vai ver agora uma contradição no mercado de trabalho. Vejam bem, se a fisioterapia eu tenho um gasto maior de investimento, necessariamente eu deveria, então, ter uma remuneração maior que as outras áreas, não é mesmo? Mas, de fato, não é isso que acontece. Quando a gente vai analisar o mercado de trabalho e tentar entender os salários pagos, e eu fui procurar os dados no site da Datafolha UOL, que é um site que tem as médias salariais de algumas áreas. O fisioterapeuta, ele tem, então, o salário de menor valor de aproximadamente R$1.712. Enfim, quer dizer, é um salário médio. Nós temos salário máximo, salário médio, mas o menor salário aqui dado por esse site é de R$1.700 aproximadamente, ok? Quando a gente vai ver o salário de professor, e olha que o fisioterapeuta, então, tem o maior investimento. Quando a gente vai olhar o salário de professor de educação física, estou falando de professor de educação física do ensino básico e não o bacharel que trabalha fora da escola, o menor salário está em 2.778, ou seja, mais ou menos R$1.000 a mais que o fisioterapeuta. Então ele tem um menor investimento, fica menos tempo estudando e tem um salário maior. Quer dizer, eu já percebo aí uma contradição lá no mercado de trabalho em termos de remuneração. Tá certo? O profissional de educação física que trabalha fora da escola, que é aquele que se forma no bacharelado, ele não tem esse dado no site da UOL. Então eu fui lá no site da Cato, quer dizer, um site que é da IG, que é um site confiável, e procurei nos classificados os salários que o mercado estava pagando. Então, na realidade de São Paulo, aí eu percebi uma média salarial de R$1.800. Quer dizer, ou seja, menor que as outras duas áreas. E você tem um gasto considerável também maior que os outros, de formação inicial, e o salário ele é inferior. Lógico que temos profissionais em todas as áreas que ganham mais e profissionais em todas as áreas que ganham menos, mas eu tentei trabalhar com uma média oferecida pelo mercado para a grande maioria dos profissionais nas três áreas. E aí eu encontrei essa contradição, quer dizer, olha, o licenciado, o professor de licenciatura é aquele que eu gasto menos na formação inicial, mas é que em termos de remuneração salarial eu tenho maior salário. Quer dizer, e aí a gente percebe uma opção muito grande de estudantes por uma área e menos por outra. Então, quer dizer, é lógico que um critério é a realização profissional, mas se eu for considerar que daqui a 10, 15 anos, eu como profissional, eu quero ter uma remuneração mais interessante, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu não sei se esses estudantes estão considerando esses dados. Talvez eles estejam considerando só o primeiro em termos de realização profissional. Estejam desconsiderando os professores de educação física licenciatura, os estudantes de educação física licenciatura, talvez não estejam considerando esse outro dado. Tá certo? Então, são três informações importantes para a escolha de vocês. Quer dizer, será que o mercado de trabalho vai ter o salário que me interessa? Aí, pensando também no licenciado, no professor de educação física da escola do ensino básico, eu tenho algumas outras informações que devem ser avaliadas, que são importantes, porque não só o salário, mas que outros elementos eu trago para pensar na minha vida profissional, e aí, lógico, que ela não está separada da sua vida pessoal. Então, um dado que eu gosto de informar, embora a mídia não publique, é que um professor de educação básica ele tem em média 50 dias de férias por ano. Quer dizer, enquanto outras pessoas vão estar trabalhando, você vai estar tirando férias com a sua família, ficando um tempo a mais com seus filhos, enfim. Isso é um dado que a gente tem que considerar, porque ao longo da vida, essa somatória de coisas faz diferença. Um outro dado que também não é divulgado é que o professor de educação básica, ou seja, aquele que se forma em licenciatura em educação física,
ele tem a aposentadoria especial, ou seja, ele se forma 5 anos mais cedo que os outros profissionais. E isso é um dado importante, porque, embora a gente não se preocupe com a aposentadoria, quando chegar lá no final da nossa vida, e a gente vier já cansado de trabalhar, e a gente conseguir se aposentar 5 anos mais cedo, isso vai fazer diferença, ok? Então, é um dado importante para a gente pensar. Um outro dado é a amplitude do mercado de trabalho, quer dizer, não falta emprego para professor, não falta. A gente sempre, se a gente não consegue passar num concurso público agora, a gente consegue vaga em escolas privadas ou na escola pública como professor substituto. Eu tenho experiências aí de alunos que saíram da graduação e já saíram trabalhando na escola, mesmo sem ter passado em concurso, sem ter problema em qualquer região do país. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o mercado é muito mais amplo, porque, de fato, vocês devem saber muito melhor do que eu, que tem cidades aí que nem tem professor de educação física formado. E você, então, seria o primeiro da lista a conseguir essas vagas aí. Sem contar também que o mercado de trabalho com concurso público, para professores licenciados, é o mais amplo que tem. Quer dizer, quando você tem uma vaga, comparando agora o bacharel e o licenciado, a Secretaria de Esporte, quando abre uma vaga para o bacharel das prefeituras, geralmente abrem com 1 ou 2 vagas. E o licenciado, a Secretaria de Educação, abre geralmente 10 a 30 vagas. Quer dizer, então é um mercado de trabalho para concurso público muito mais amplo que as outras áreas, tá certo? Considerando, então, que você tem acesso ao concurso público, você tem uma estabilidade profissional melhor que as outras áreas. Eu estava conversando com uma estudante esses dias, e a gente estava conversando sobre algum assunto específico, e ela me falou: Engels, eu, por exemplo, tenho 35 anos, eu trabalho com fitness numa academia, eu tenho certeza absoluta que daqui a algum tempo o meu empregador vai me dispensar e colocar um outro profissional mais qualificado, mais novo, enfim. E eu não tenho essa estabilidade, eu tenho medo. E ela contou que até esse era um dos motivos por ela estar fazendo a licenciatura em Educação Física, embora ela tivesse afinidade com a área de fitness, mas que ela também gostaria de ter a estabilidade. Então, isso foi um dado que ela me apresentou, eu achei interessante apresentar para vocês também. Temos também o reconhecimento social, quer dizer, ser professor, embora a mídia divulgue apenas os pontos negativos da profissão, alguns eventos que são ruins para a profissão e que acontecem em todas as áreas. Então, alguém ser agredido como profissional não acontece só como professor, né? O professor salta mais aos olhos porque a gente acredita que deveria ser a área mais valorizada. Mas a agressão a outros profissionais, como a mídia mostra, acontece em todas as áreas, não é? Mas na área da educação física e da licenciatura, nós temos um reconhecimento da nossa profissão. Isso é importante. Quer dizer, quando os alunos já me encontraram, falam: Engels, obrigado, você me ajudou bastante como professor, encontrei eles um pouco mais velhos, né? E hoje eles reconhecem aquele momento. Isso alimenta a alma, né? Isso é importante para a gente. E em alguns casos, outro dado também é que alguns professores têm aposentadoria integral, como são os casos, por exemplo, de alguns estados que têm regime estatutário e a aposentadoria é integral. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, o professor do estado de São Paulo, ele pode, o pessoal costuma falar mal, mas ele entra ganhando aquele salário que eu apresentei para vocês, mas ao longo da carreira ele pode fazer algumas provas e o salário duplicar de valor. Então, nós temos casos aí de professores que chegam aí com 15 anos de trabalho e estão ganhando R$8.000, e ele aposenta com esse valor. Isso é um ponto interessante, porque eu, como seletista, embora tenha um salário razoável, a minha aposentadoria ela não vai chegar a R$2.500, ainda mais com as políticas aí de aposentadoria do governo federal, que eu nem sei para onde vai. Então, esse é um dado importante para a gente analisar, porque quando eu me aposentar, eu garanto uma manutenção da minha qualidade de vida. Quer dizer, e é um dado que ninguém nunca pensa quando vai escolher uma profissão, né? É importante, então, colocar esses dados para que vocês analisem qual opção vocês fazem de formação. Bom, a partir desses dados, então, tentando responder esses questionamentos que os estudantes me fazem, eu faço algumas recomendações, tá certo? Então, a primeira coisa é que os estudantes realizem os 2 cursos. Querem fazer Educação Física Bacharelado ou Licenciatura, eu falo para eles: faça os 2, né? Você tem uma diferença muito pequena de um para o outro, o investimento é muito pequeno, então faça os 2. Por quê? Primeiro, você se realiza profissionalmente. Então, um estudante, por exemplo, que quer que quer trabalhar com fitness, ele vai querer continuar trabalhando com fitness, ou com lutas, ou com dança, e ele precisa do
do diploma de bacharelado, então faça o bacharelado, porque ele se realiza profissionalmente. Mas também faça a licenciatura, porque nós tivemos um exemplo aí em Ribeirão Preto, há uns 2 anos atrás, um concurso público, né, para a prefeitura, para professor de educação física do ensino básico. Nós tivemos aproximadamente 1.500 inscritos nesse concurso. Eu conversando com alguns profissionais que foram fazer um concurso, o discurso ficou muito claro. Eles falaram: Engels, eu já estou trabalhando na área fora da escola há algum tempo, né, e agora eu quero ir para a escola, porque a remuneração é melhor, eu tenho estabilidade. Enfim, eles estão migrando da área fora da escola para dentro da escola, porque eles perceberam esses benefícios que eu acabei de passar para vocês. Né? Mas eles levaram muito tempo para tentar. Só que são 1.500 inscritos para 30 vagas. E quem é que entra nessas vagas? Quem se preparou, quem se prepara para entrar. Não é todo mundo. Mas eu percebo uma grande procura pela área da escola, porque de fato a escola tem esses benefícios. Então eu tenho sugerido que os estudantes façam os 2 cursos, por questões de realização profissional, de valorização do mercado de trabalho, enfim, por todos esses itens, esses critérios que eu coloquei para vocês anteriormente. Mas eu sugiro que comece pela licenciatura. Por quê? Primeiro, pelo tempo. Se você entrar pela licenciatura, você faz o curso em 4 anos e meio. Então, percebam, pelo bacharelado, você estuda 4 anos. Se você entrar pelo bacharelado, você estuda 4 anos de bacharelado, faz mais 1 ano de licenciatura, totalizando 5 anos de curso, 5 anos de mensalidade, 5 anos de viagem, 5 anos de investimento. Se você iniciar pela licenciatura, você faz 3 anos de licenciatura, mais 1 ano e meio de bacharelado, ou seja, significa 4 anos e meio de curso, ou seja, 6 anos a menos de viagem, 6 anos a menos de investimento em algumas coisas, enfim, você faz uma economia de dinheiro e de tempo. Sem considerar que quando você faz 3 anos de licenciatura primeiro, você já pode começar a trabalhar com 3 anos e você já entra em situação de estágio no bacharelado, então você em tese já pode começar a atuar nas 2 áreas ao mesmo tempo. Então percebam que tem esse dado. Além disso, um outro dado, uma outra informação que é importante geralmente quando alguém quer fazer o bacharelado, quer trabalhar com lutas, ele já tem um conhecimento técnico da área, com lutas, ou com dança, ou com ginástica, enfim, com atletismo, com esporte de maneira geral, ele já tem um conhecimento razoável da área. Né? Então, alguém que vai trabalhar com lutas, como eu estava falando, ele já tem um conhecimento técnico sobre lutas. O curso de bacharelado vai ampliar esse conhecimento, mas ele já tem algum conhecimento que o ajuda nessa área, diferente de quem quer entrar num concurso, quer fazer uma prova de concurso, porque a preparação se dá nesses 3 anos. Então, são 3 anos de preparação intensiva para que você seja aprovado no concurso. Se você faz o contrário, por exemplo, entra pelo bacharelado, você só vai ter 1 ano para se preparar. Então, quer dizer, você vai ter mais dificuldade. Eu tenho percebido que os estudantes que entram pela licenciatura, eles, quando vão concorrer a um concurso, eles já saem na frente dos outros estudantes, por exemplo, do curso de bacharelado. É lógico, porque nós passamos 3 anos discutindo esse concurso, o que vai cair nesse concurso público, né? Então, há uma preparação maior para quem faz a licenciatura primeiro. Inclusive, nós temos exemplos de estudantes que já são aprovados em concursos logo no 2º ano de curso. E esse é um dado importante, quer dizer, logo no 2º ano, esses estudantes fazem um concurso para treinar, já para tentar ingressar, eles já ingressam, quer dizer, no 3º ano também, ele já sai do curso, já em muitos casos, com o concurso, aprovado em concurso, pronto a ser chamado. Então, isso é um dado importante. Né? E outro dado também que eu costumo colocar é que no curso de licenciatura, por conta das disciplinas, que são disciplinas mais voltadas para as humanas, possibilita uma formação mais crítica, que te auxilia tanto na tua vida profissional fora da escola, dentro da escola. Quer dizer, quem vai trabalhar com bacharelado já vai ter uma formação mais crítica e já vai facilitar. O mercado de trabalho, ele gosta desse profissional, seja na escola ou fora da escola, um profissional mais crítico, que consiga resolver problemas, que consiga dar conta de uma realidade, tá certo? E não simplesmente reproduzir algo que ele aprendeu, mas construir novas possibilidades. Então, o empregador ele tem procurado esse profissional, um profissional que resolve problemas, e não um profissional que simplesmente reproduz algo que ele aprendeu na formação inicial. Ok? Então, são esses dados. Eu, na verdade,
quero deixar para vocês, essa mensagem. Na hora da escolha, pensem no assunto, né? Se tiverem dúvidas, vocês podem me escrever. Eu fico à disposição para atender vocês, alguns questionamentos. Não é intuito, novamente eu digo, não é intuito dizer que uma área é melhor que a outra. Eu estou só preocupado realmente em atender aqueles estudantes que têm dúvidas, né? Agora, é lógico, se, por exemplo, uma pessoa ele tem 3 academias e ele fala, olha, não, eu tenho 3 academias e eu faço licenciatura, eu vou dizer, não, você tem, na verdade, você não devia fazer nem educação física licenciatura, nem bacharelado. Eu penso que esse profissional deveria fazer um curso de administração, oferecido também pelo Claretiano, porque ele vai ser um gestor, ele não vai ser professor nesse momento, né? Então, se ele tem uma escolinha, etc., que ele atua como professor e fala, olha, não, eu não vou trabalhar na escola, então é lógico, faz só o bacharelado. Mas, de maneira geral, eu tenho percebido muitos casos que o estudante fala para mim, Engels, eu não vou trabalhar na escola nunca, e de repente eu vejo ele lá na escola. Isso aconteceu recentemente, eu estava em um shopping andando, eu encontrei com um estudante, que eu dei aula para ele há uns 5 anos atrás, e ele, no tempo da graduação, falou, escola, eu nunca vou trabalhar. E eu encontrei com ele, e é um dado interessante, porque ele falou, Engels, estou super bem. Eu falei, eu imaginei que ele estivesse trabalhando com musculação, que é uma área que ele gostava. Não, estou super bem, estou numa escola particular aqui, estou dando aula, os alunos estão adorando, eu estou me dando super bem, o salário é muito bom. E eu achei interessante, porque não é o único caso, eu tenho vários casos, estudantes que falam que nunca vão para a escola, e aí acontece, como aconteceu nesse concurso público de Ribeirão Preto, que os estudantes esses profissionais ficam um tempo trabalhando fora da escola, percebem que o mercado de trabalho também é apertado e resolvem, então, ir para a escola. É lógico que vocês devem ter outras informações, vocês devem procurar comparar e analisar esses dados que eu passei para vocês, mas é uma tentativa só de esclarecer alguns fatos que às vezes são colocados de forma enviesada, para ajudar vocês na opção, aí, na hora de escolher se faz licenciatura ou bacharelado, se escolhe inclusive um outro curso, enfim. É isso, né? Se vocês quiserem então qualquer informação a mais, vocês me escrevam e eu estou à disposição, tá ok? Um bom ano para vocês, uma boa escolha e até o próximo vídeo.